Hoje contarei um testemunho profundamente comovente, de uma experiência de quase morte que mudou radicalmente a minha vida, após um encontro transformador com Jesus. Tudo teve início em 5 de maio de 2006, quando eu sofri uma crise causada por um cálculo renal alojado no lado direito do corpo. Já tendo passado por episódios semelhantes antes, reconheci de imediato os sinais familiares. A princípio, tentei resistir e esperei que a dor passasse, como acontecerá em outras ocasiões. No entanto, desta vez foi diferente. A dor apenas aumentava, tornando-se insuportável. Lembro-me de ter ido ao pronto-socorro com relativa tranquilidade. Entrei e disse calmamente: "Estou com um cálculo renal, sei exatamente onde ele está." Baseado nas minhas experiências anteriores, eu sabia o que esperar. Fui levado a uma sala, recebi morfina e a dor começou a ceder. Durante os exames, os médicos descobriram que eu também estava com uma infecção nos rins. Administraram antibióticos e decidiram me manter internado para realizar uma cirurgia no dia seguinte. A operação ocorreu conforme o planejado. Os cálculos foram fragmentados. Contudo, o que ninguém esperava era que meu organismo não respondia aos antibióticos. A infecção se espalhou pela corrente sanguínea, causando uma septicemia grave. Curiosamente, o que mais me impressionou foi a ausência quase completa de medo. Como cristão nascido de novo, eu acreditava que a morte significava estar imediatamente com Deus. Então, quando percebi que estava à beira da morte, meu único pensamento foi: estou indo para casa. Segundo os registros médicos, fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. No entanto, minha consciência me levou a uma vivência muito diferente. Senti como se tivesse saído do meu corpo e começado a flutuar, subindo rapidamente em direção a um céu incrivelmente azul. A velocidade era indescritível. Nesse trajeto havia algo que muitos chamam de luz no fim do túnel. Mas para mim era mais parecido com uma janela luminosa. Ao atravessá-la, fui envolvido por uma paz absoluta. Tudo era serenidade, beleza e perfeição. O que mais me tocou foi a sensação de pertencimento. Pela primeira vez percebi que estava exatamente onde deveria estar. No céu eu era bem-vindo. Tudo parecia me receber com alegria. O ar, as flores, até as árvores pareciam celebrar minha presença. Era como se todo aquele lugar estivesse me esperando. Mais do que o desejo de estar num lugar celestial, meu maior anseio era ver Jesus Cristo face a face. O céu não era apenas um destino, mas um reencontro com alguém profundamente importante para mim. Enquanto atravessava uma floresta viva e majestosa, senti que Jesus estava além dela. As árvores pareciam abrir caminho, como se soubessem para onde eu precisava ir. De repente cheguei a uma clareira e o vi. Ele estava levemente à esquerda, voltado para um grupo de anjos e de almas redimidas. Fiquei tão tomado pela emoção que não consegui me mover. Me prostrei, sem forças para levantar os olhos além dos seus pés. Eu sabia que estava diante de algo sagrado. Minha atenção estava completamente focada no que ele representava. Mesmo sem vê-lo por completo, senti que tudo em seu ser comunicava amor. Olhei seus pés, suas pernas, e percebi que cada parte expressava um afeto infinito. E quando nossos olhares finalmente se cruzaram, foi algo que nunca esquecerei. Quando Jesus me olhou, foi como se ele nunca tivesse visto meus pecados. Senti um perdão tão profundo que todas as minhas falhas pareciam ter desaparecido. Foi como se ele dissesse, com o olhar, que tudo estava restaurado. Com esse olhar compreendi, de forma vívida, o que significa o perdão divino. Ele não apenas perdoa, ele escolhe esquecer. Lembrei-me das promessas bíblicas em Hebreus, que dizem que Deus não se recorda mais de nossas transgressões. E naquele momento, isso se tornou mais real do que nunca. Depois disso foi como se uma transferência espiritual acontecesse. Um tipo de download interior. Jesus então olhou para mim com ternura e disse, com palavras firmes e doces ao mesmo tempo: "Não, ainda não é sua hora. Volte." Curiosamente aceitei com serenidade. Não houve frustração, apenas paz. Não voltei pelo mesmo caminho por onde cheguei. Era como se eu flutuasse de volta, sem esforço, como num voo leve e natural. Não se parecia com nada que já tenha experimentado. Era como se eu estivesse sendo carregado pelo próprio ar. Essa experiência marcou profundamente minha vida. Desde então tudo mudou. Meu corpo havia sido declarado morto, mas a essência de quem eu sou, minha alma, viveu algo eterno. Tudo era extremamente natural. Bastava desejar algo como quero estar a 3 metros do chão.
Imediatamente você estava. Era simples assim. A sensação lembrava o momento bíblico em que Jesus caminha sobre as águas. Não havia medo, apenas uma liberdade absoluta. Você podia subir o quanto quisesse, sem qualquer hesitação. Era algo tão incrível que beirava o surreal. Quando me aproximei do lugar por onde havia chegado, não havia uma porta se abrindo ou algo visualmente marcante. Era mais um saber profundo, a consciência clara de que, ao dar o próximo passo, eu retornaria ao corpo físico. Parei ali por um instante, como se algo dentro de mim ainda não estivesse pronto. E estranhamente, essa sensação de não estar pronto me trouxe paz. Naquele momento virei-me com um leve sorriso, sentindo que a floresta à minha frente agora era uma passagem. Eu tinha consciência de que Jesus estava além dela, mas também percebi que havia uma escolha. À minha esquerda, uma outra direção. Foi então que tudo ao meu redor, montanhas, árvores, o próprio ar, começou a vibrar em alegria. À minha volta, vi montanhas grandiosas, mas elas não eram estáticas. Pareciam vivas, ondulando suavemente como se fossem feitas de música. Cada uma delas transmitia vida, movimento e harmonia. Era um espetáculo deslumbrante, difícil de colocar em palavras. Elas pareciam conversar comigo, celebrar minha presença ali. Lembro de pensar: meu Deus, isso é maravilhoso. Diante dessa visão fui tomado por uma gratidão imensa. Estava maravilhado, não apenas com a beleza, mas com o simples fato de estar ali. Por um breve momento, acreditei que permaneceria naquele lugar para sempre. Mas no fundo, sabia que minha jornada ainda não havia terminado. E embora isso trouxesse uma pontada de tristeza, eu aceitava. Eu voltei a ver Jesus. Voltei até onde ele estava, mas dessa vez, fiquei em um ângulo diferente. Não sabia exatamente por quê, mas me ajoelhei diante dele novamente. Foi nesse momento que Jesus começou a me falar mais profundamente sobre aquele lugar e sua essência. Dessa vez notei algo que antes me escapara. A luz que emanava de Jesus. Era intensa, mas suave ao mesmo tempo. Essa luz me envolvia por completo, trazendo uma paz impossível de descrever. Tudo ali parecia transbordar beleza e propósito. Jesus me olhou com a mesma ternura de antes, fixando os olhos nos meus. Então, com voz calma, mas firme, disse novamente: não é a sua hora. Volte. Mas desta vez, algo dentro de mim mudou. Ao ouvir essas palavras, atravessei novamente as árvores até o ponto em que havia parado. Sabia que bastava um passo para estar de volta ao meu corpo, mas percebi que ele ainda não estava pronto. E algo em mim decidiu: vou ficar mais um pouco. Em vez de ir à esquerda como antes, segui para a direita, entrando em outra floresta. Lá encontrei uma paisagem de águas, rios, fontes, correntezas suaves. Eu não sabia exatamente porquê, mas aquele ambiente transmitia pureza. A água parecia uma extensão natural daquele reino. Nessa nova paisagem predominava um azul profundo, diferente de qualquer azul da terra. Era mais vivo, mais denso, quase palpável. Enquanto caminhava por esse espaço, vi cenas maravilhosas, presenciei sensações únicas e observei muitos animais, especialmente aves em pleno voo. Tudo ali parecia em perfeita sincronia. Depois disso retornei a Jesus. E foi como se tudo ao meu redor finalmente fizesse sentido. As presenças, os sons, os elementos daquele lugar, todos estavam ali o tempo todo. Eu apenas não tinha percebido antes. Ao olhar novamente para Jesus, ergui os olhos e vi algo que me tocou profundamente. Minha família. Vi minha avó Maria em destaque, à frente de um grupo. Atrás dela estavam outros familiares, gerações inteiras conectadas pela fé em Cristo. Eles se aproximaram sorrindo, em um momento de profunda emoção. Senti o amor deles me envolvendo. Eu já tinha os visto antes, mas da primeira vez estava tão concentrado em Jesus que não havia notado. Agora algo me levou a vê-los com clareza, como se uma cortina fosse retirada diante dos meus olhos. A aparência deles é difícil explicar. No céu o tempo não age como aqui. Eles irradiavam luz, tinham expressões de alegria plena. Nunca vi algo assim na terra. Havia uma ternura, uma união indescritível entre eles. Essa experiência mudou totalmente a minha visão sobre família no céu. Antes eu via o céu como uma grande reunião de almas. Mas ali entendi que, para Deus, os laços familiares têm um valor eterno. A família é preciosa aos olhos dele. Vi pessoas que, segundo meus próprios critérios, eu não esperava encontrar ali.
mas aprendi que os critérios de Deus não são os meus. Enquanto eu fazia julgamentos, Deus via o coração. E Ele acolheu quem o aceitou, mesmo que eu não entendesse na época. O critério de Deus é simples: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é o que nos garante acesso ao céu. Nada além disso. Após esse reencontro, senti uma conexão profunda com todo o céu. Havia um louvor coletivo, uma celebração divina acontecendo ao redor. Mas então, Jesus me olhou novamente, e com suavidade firme, repetiu: ainda não é a sua hora. Volte. Naquele momento, parecia que tudo ao meu redor se silenciava, como se o próprio universo me desse espaço para ouvir aquela ordem. Era como se toda a criação dissesse: essa mensagem é para você. Senti-me como um soldado em missão, pronto para obedecer. Minha avó Mary me olhou e disse algo que nunca esquecerei: traga o maior número de nós que você puder. Ela se referia à nossa família na Terra. Foi uma missão clara, poderosa e pessoal. Então me ajoelhei diante de Jesus, em sinal de reverência e obediência. Depois atravessei novamente as árvores. Cheguei ao que parecia ser o limite do céu. Dei um passo, e naquele instante, voltei a este mundo. Voltar foi profundamente doloroso. Foi como o choro de um recém-nascido, um grito silencioso de alguém que não quer deixar o conforto do ventre. Eu me vi flutuando de volta ao quarto do hospital, observando meu corpo inerte na cama. A equipe médica já havia interrompido os procedimentos, organizando os equipamentos. O médico, naquele momento, estava assinando meu atestado de óbito. Foi um choque voltar à dureza da existência física depois de ter experimentado uma paz tão absoluta. A minha percepção sobre os relacionamentos após a morte mudou. Foi algo muito marcante. Quando encontrei meus familiares no céu, reconheci cada um deles de imediato. A conexão que senti com eles era intensa, mas diferente da que temos aqui. Lá os vínculos estavam livres de conflitos, mal-entendidos ou qualquer tipo de dor. Era como se cada relacionamento fosse filtrado através da presença de Deus. Puro, verdadeiro, incondicional. No início eu não queria retornar. A sensação de plenitude era tão grande que seria natural permanecer ali. Mas as palavras da minha avó, traga o maior número de nós que você puder, despertaram algo dentro de mim. Percebi que havia uma missão. Quando comecei a deixar aquele lugar, senti uma aceleração repentina, semelhante à velocidade com que cheguei ao céu. De repente lá estava eu, pairando sobre meu corpo no hospital. Assim que entrei novamente no corpo, o monitor cardíaco recomeçou a emitir sinais. Os médicos, surpresos, retomaram os procedimentos com urgência. Fui entubado e estabilizado. O contraste era brutal. Do céu sereno para o caos do ambiente hospitalar. Foi um retorno duro, mas necessário. Depois disso me senti muito debilitado. Meu corpo havia suportado um trauma enorme. E tecnicamente, eu estive morto por quase 1h30. A recuperação física foi lenta e desafiadora. Por outro lado, emocional e espiritualmente, eu me sentia renovado, como se tivesse renascido com uma clareza profunda sobre o propósito da vida. Essa experiência impactou minha maneira de viver. Ela redefiniu tudo para mim. Hoje cada dia tem um peso diferente. A consciência da eternidade mudou minha forma de ver o tempo e a vida. Eu me tornei mais intencional, focado em amar, em compartilhar a mensagem de Deus e em viver com propósito. A morte deixou de ser algo assustador. Ao mesmo tempo, aprendi a valorizar imensamente a vida e o tempo que ainda tenho aqui. Desde aquele encontro com o céu, e especialmente após ouvir as palavras da minha avó, carrego em mim um senso claro de missão. Sinto que devo compartilhar essa experiência, não como uma história sensacionalista, mas como um testemunho real do amor de Deus, da vida eterna e da responsabilidade que temos aqui na Terra. Cada atitude, cada palavra, tem um impacto que se estende além desta vida. Essa experiência influenciou profundamente a forma de me relacionar com as pessoas. Hoje vejo cada ser humano como alguém infinitamente amado por Deus. Isso me tornou mais empático, mais compreensivo, mais comprometido com o bem. Eu quero transmitir aos outros o amor que experimentei lá. Um amor que cura, transforma e acolhe. Além disso, passei a dar ainda mais valor à minha família, entendendo que esses laços não são apenas terrenos, mas eternos. Vi animais no céu e isso me surpreendeu muito. Havia animais por todos os lados, alguns reconhecíveis, outros que eu nunca tinha visto. Todos pareciam fazer parte daquele ambiente com naturalidade,
em perfeita harmonia com o lugar. Eles não estavam ali por acaso. Aquilo me mostrou que Deus se importa com toda a criação, não só conosco, seres humanos. Não cheguei a ter uma interação direta com eles. Minha atenção estava voltada a Jesus e depois a minha família. Mas pude sentir a presença deles, como se todos ali, inclusive os animais, compartilhassem da mesma alegria, da mesma paz. Era como se cada ser estivesse em sintonia com o Criador, louvando a sua própria maneira. É quase impossível traduzir em palavras a beleza do céu. As cores eram intensas, vibrantes, muito além do que conseguimos imaginar aqui. A luz estava por toda parte, mas era suave, envolvente, acolhedora. Tudo estava vivo. Árvores, flores, até objetos que na Terra seriam considerados inanimados. Tudo parecia pulsar, como se tivesse uma alma. Não havia qualquer sinal de decadência. A perfeição era absoluta. Era como caminhar dentro de um sonho que jamais se apaga. Jesus me transmitiu conhecimento e não houve palavras no sentido convencional. Era como se ele estivesse comunicando direto com minha alma. Em um instante, eu simplesmente sabia coisas, verdades que nunca havia entendido antes. Era como um tipo de transferência, um download espiritual. Parte desse conhecimento se perdeu ao retornar, mas muito ficou comigo. Uma das maiores revelações foi a real profundidade do amor de Deus. Eu achava que entendia, mas ali percebi que o amor dele vai muito além do que somos capazes de compreender. Também entendi melhor a natureza da eternidade, o impacto das nossas decisões na Terra e a realidade da batalha espiritual que enfrentamos aqui. Algumas dessas coisas são difíceis de colocar em palavras, mas continuam comigo, moldando tudo o que sou e faço hoje. Existem aspectos da experiência espiritual que estão além da nossa capacidade de entendimento aqui na Terra. Nossa mente humana não consegue captar completamente a profundidade e a grandeza do que é vivido em outra dimensão. Depois do que vivi, fiquei muito mais atento à realidade de que há forças espirituais atuando ao nosso redor, tanto boas quanto malignas. Compreendi que muitos dos conflitos e obstáculos que enfrentamos não são apenas físicos ou emocionais, mas têm raízes espirituais. Isso me levou a levar a oração muito mais a sério e a buscar proteção espiritual com mais consciência, como ensinado na Bíblia, por meio da armadura de Deus. Senti que estar preparado espiritualmente é essencial. Minha visão sobre a morte mudou completamente. Hoje não vejo mais a morte como um fim, mas como um portal para uma realidade infinitamente mais bela. Não tenho mais medo. Isso não significa que estou com pressa de partir. Sei que ainda tenho um propósito aqui. Mas quando minha hora chegar terei paz, porque sei para onde estou indo. A minha percepção sobre o tempo, ela também mudou. No céu o tempo como conhecemos simplesmente não existe. Tudo está presente em um eterno agora. Essa compreensão me ajudou a valorizar muito mais o presente, entendendo que os sofrimentos daqui são passageiros diante da eternidade. Cada instante tem valor eterno. Vi pessoas no céu que não esperava encontrar, e isso foi muito impactante. Percebi o quanto o amor e a misericórdia de Deus são maiores do que podemos imaginar. A salvação não se baseia em perfeição ou em uma lista de regras, mas na aceitação sincera de Jesus. Isso me tornou mais humilde, menos crítico, e me ensinou a não julgar ninguém. Só Deus conhece o coração de cada um. Agora vivo com um forte senso de missão. Desde que ouvi da minha avó que eu deveria trazer o maior número possível de nós, carrego comigo uma grande responsabilidade. Quero que as pessoas saibam que o céu é real e que Deus nos ama profundamente. Cada escolha que fazemos aqui tem consequências eternas. Minha missão agora é viver e compartilhar essa verdade todos os dias. Essa experiência mudou muito os meus relacionamentos. Hoje enxergo cada pessoa como alguém profundamente amado por Deus. Isso me deixou mais compassivo, mais paciente e mais disposto a amar de forma prática. Valorizo especialmente minha família, compreendendo que os laços que temos não terminam aqui, eles têm valor eterno. A guerra espiritual se tornou mais real para mim. Agora vejo claramente que vivemos em meio a uma batalha espiritual. Muitas das dificuldades que enfrentamos são influenciadas por forças invisíveis. Isso me fez dar mais valor à oração, à vigilância e à fé. Aprendi que não devemos enfrentar esses desafios sozinhos. Precisamos da proteção que vem de Deus. Minha vida de oração mudou totalmente após essa experiência. A oração deixou de ser um hábito e se tornou um diálogo vivo com um Deus que eu conheço de verdade. Me sinto ouvido, acolhido. Oro com mais sinceridade, mais confiança.
É uma conexão direta com o Criador. Me senti totalmente acolhido no céu. Foi o sentimento mais intenso de pertencimento que já vivi. Aqui na Terra, muitas vezes carregamos dúvidas sobre nosso valor ou nosso lugar. No céu, tudo, até o chão, parecia me dizer: você é bem-vindo. Você pertence. Era um amor incondicional, absoluto. Passei a enxergar meu corpo como uma morada temporária. Lá senti que minha verdadeira essência era meu espírito. Me senti mais inteiro, mais verdadeiro, mais em paz do que jamais havia me sentido em vida. Isso me fez dar menos importância à aparência e mais ao que carrego dentro de mim. No início a ideia de voltar foi difícil. Eu não queria voltar. O céu é tão perfeito que deixar aquele lugar parece impensável. Mas quando compreendi que minha missão aqui ainda não tinha terminado, aceitei. Hoje vejo minha vida como uma extensão dessa missão. Compartilhar o que vivi e ajudar outros a se prepararem para a eternidade. Hoje vejo a adoração de uma forma diferente. Lá adorar não era algo que a gente fazia. Era algo que a gente era. Tudo e todos louvavam com alegria e autenticidade. Aqui na Terra, procuro trazer esse espírito para minha adoração. Mais genuína, mais conectada. Quero viver em estado de louvor, não apenas cantar ou orar. Minha forma de ver o trabalho ou o cotidiano mudou. Tudo ganhou um novo significado. Cada tarefa, por mais simples que pareça, pode carregar um valor eterno. Tento viver de forma que até minhas ações diárias reflitam o céu, espalhando amor, esperança e propósito. Embora não tenha visto as orações sendo recebidas, eu sentia que havia uma conexão direta entre o céu e a terra. Deus ouve, Deus responde. Ele está profundamente envolvido com nossas vidas e atento às nossas palavras e sentimentos. Passei a ver as pessoas que não têm fé com mais amor e menos julgamento. Entendi que cada jornada é única e que o amor de Deus alcança todos. Compartilho minha experiência como um convite, não como uma imposição, respeitando o tempo e o coração de cada um. Entendi de forma muito clara sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Deus nos dá liberdade real para escolhermos, mesmo que Ele saiba tudo. E apesar das nossas escolhas, Ele está sempre agindo para transformar até o mal em algo que contribua para o bem. Hoje não temo mais a morte. Ela perdeu seu poder sobre mim. Agora a vejo como uma passagem, um retorno ao lar. Não estou com pressa, mas quando chegar a hora, estarei em paz. Quero que todos saibam: o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. O céu é real, e viver em comunhão com Jesus é o caminho para essa eternidade. Não se trata de perfeição, mas de entrega. Essa graça está disponível para todos. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.